1850. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas ou procedimento criminal. Altera o Decreto número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Revoga a Lei 9.034, de 3 de maio de 95 e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Organização Criminosa. Artigo 1º. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, onde, ainda que informalmente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2º. Esta lei se aplica também, inciso 1, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. As organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, inciso 1, se há a participação de criança ou adolescente. Inciso 2, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5, se as circunstâncias de fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária, a investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9.
ou condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Capítulo 2. Da investigação e dos meios de obtenção da prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 1. Colaboração premiada. Inciso 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3. Ação controlada. Inciso 4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de banco de dados públicos ou privados, e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Inciso 6. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica. Inciso 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, devendo ser comunicado a órgão de controle interno da realização da contratação. Seção 1 da colaboração premiada. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3b. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé. A divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele,
pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público, com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3c. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5. A localização de eventual vítima, com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e da eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz, pela concessão de perdão judicial, ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento o colaborador. Inciso 1. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Parágrafo 4º. A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração
quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Inciso 1. Regularidade e legalidade. Inciso 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, e as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime, não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Inciso 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto nº 2.848, Código Penal, do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4A deste artigo, ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7b. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Parágrafo 9. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10-A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que o beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios e recursos
de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas das declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Artigo 5º. São direitos do colaborador: inciso 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Artigo 6º. O termo de acordo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: inciso 1. O relato da colaboração e seus possíveis resultados. Inciso 2. As condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia. Inciso 3. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Inciso 4. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia e do colaborador e de seu defensor. Inciso 5. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Seção 2. Da ação controlada. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal
se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2º. A comunicação será sigilosamente distribuída, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Artigo 9. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3 da infiltração de agentes. Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infiltração penal, de que trata o artigo 1º, e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Parágrafo 4º. Findo o prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Artigo 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se, inciso 1, dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço do protocolo de internet IP utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2, dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão, a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei
e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial, fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias, e seja comprovada sua necessidade. Parágrafo 5º. Findo o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7º. É nula a prova obtida sem a observância dos dispostos neste artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir no banco de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2º. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente à operação,
será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado, no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Artigo 14. São direitos do agente. Inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Inciso 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9 da Lei 9.807, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Inciso 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Seção 4. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto a permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registro de identificação dos números dos terminais de origem e de destino de ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Seção 5. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que se sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídicas. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolva a ação controlada e a infiltração de agentes. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Capítulo 2. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário, previsto no Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 24. O artigo 288 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 25. O artigo 342 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 342. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 26. Revogam-se a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995. Artigo 27. Esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação. Brasília, 2 de agosto de 2013. 192 da Independência e 125 da República. Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso.